Muito bem. Então, queridos irmãos, graças a Deus a todos. Continuando a série sobre saúde da mente, do espírito, uma série muito oportuna porque estamos vivendo hoje. E hoje vamos falar sobre descanso e conexão espiritual com o irmão Edson Ferreira Barbosa. Lembrando que estamos na reta final, hoje é o penúltima mensagem, então não perca o final. E o irmão Edson, ele é psicanalista clínico, neuropsicólogo e naturopata. E com ele a palavra, irmão Edson. Obrigado, irmã Alexandra. Mais uma vez, bom dia para todos. E é um prazer poder já estarmos na reta final, né, dessa série de estudos que fala um pouco sobre a saúde da mente e do espírito. E nunca é demais, né, estarmos falando sobre assuntos relacionados à nossa saúde mental, porque nós estamos tratando de algo fundamental, de algo importante e que praticamente é a origem de todas as enfermidades. Então, quando a minha mente, quando o meu espírito não vai bem, o meu corpo não vai bem. E ao longo dos meus 28 anos, que tenho me dedicado à medicina alternativa, o quanto a gente observa os nossos pacientes, né, e que muitas vezes, por causa de doenças de origem emocional, tem uma variedade enorme de doenças físicas, né? E isso, muitas vezes, né, quando o profissional não é atento a olhar esse lado da saúde mental, né, ele acaba que age dentro da saúde física como um paliativo. Então, você melhora, mas não resolve de vez o problema do paciente. Então, quase todas as enfermidades, elas têm uma origem emocional. E por isso me veio a preocupação, né, de falarmos um pouco a respeito desse ponto, que é muito importante, como um povo conhecedor da reforma de saúde. Nós precisamos ter todo um cuidado especial com a nossa mente, com o nosso espírito, para que o corpo responda de forma saudável. Então, uma coisa liga a outra e o nosso objetivo é uma transformação para uma vida plena, né? Então, todos nós queremos ter uma vida plena e promover a saúde mental por meio dos princípios cristãos, né, integrando os aspectos comportamentais, espirituais, relacionais, alimentares. E aí a gente usa a luz da Bíblia, dos escritos de Ellen White, estudos contemporâneos, alguns estudos científicos que já têm se dedicado a, a, a trabalhar também, né, essa conexão espiritual, mental, que envolve também todo o corpo. E hoje vamos falar sobre o descanso e a conexão espiritual. Então a gente fala muito de que temos que trabalhar, precisamos agir, precisamos tomar decisões, precisamos resolver isso, precisamos resolver aquilo. E muitas vezes nos esquecemos de que somos uma máquina e, como toda máquina, ela precisa de repouso. Imagine comigo o seguinte: vamos supor que duas pessoas comprem um veículo no mesmo dia. O veículo tem o mesmo modelo, o veículo foi comprado no mesmo dia, todos os dois são 0 quilômetros. Mas daqui a 10 anos, o meu que eu comprei, eu sou um proprietário que não cuido muito bem desse veículo. Então, eu não faço a manutenção em dias, eu ando o tempo todo sem nenhum cuidado, eu viajo longas distâncias e, enfim, sou aquele proprietário que não liga muito para a manutenção e anda mesmo à vontade. Já a outra pessoa que comprou o mesmo veículo no mesmo dia, ele é cuidadoso, ele viaja muito pouco, né? Ele respeita os limites do seu veículo,
E daqui 10 anos, qual veículo você acha que vai estar em melhor condições? Bom, nós temos em nosso organismo, nós, seres humanos, temos duas idades. Nós temos a nossa idade biológica, que é a idade que corresponde à data do seu nascimento. Mas você também tem, e hoje a ciência já faz essa medição, da sua idade metabólica. O que é a idade metabólica? É a idade que corresponde ao desgaste do seu organismo. Então, se você é uma pessoa que cuida da sua saúde, que descansa, que respeita os limites do seu corpo, provavelmente, quando você fizer o teste, a sua idade metabólica vai corresponder à sua idade biológica. Mas se você não está nem aí com o seu corpo, se você não descansa, se você não se alimenta bem, e aí você já está com uma série de patologias, pode ter certeza que a sua idade metabólica vai ser bem maior do que a sua idade biológica. Quando eu atendo um paciente, eu tenho o equipamento, né, e aí eu sempre gosto de avaliar a idade metabólica do meu paciente para a gente saber como que realmente está essa máquina, né? Como é que ela está a conservação. E é muito comum atender pessoas de 30 anos com idade metabólica de 40, 45. E aí a gente orienta o paciente, olha, você precisa se cuidar, porque o seu organismo está envelhecendo bem mais do que a sua idade biológica. E isso é muito importante. E óbvio que o descanso, ele tem tudo a ver, né, com a forma como eu estou usando esse corpo, que é o templo do Espírito Santo. O texto de Gênesis, capítulo 2, versos 2 e 3, é um texto bem interessante, porque diz assim: E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, descansou. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Então, esse texto fala tudo e deixa bem claro o dia que Deus decretou para ser separado e para também que o homem descansasse, porque ele não só abençoou, como ele santificou. Então, a palavra santo quer dizer separado. Então, ele automaticamente separou esse dia para que o seu povo o adorasse, mas abençoou também para que pudesse ser um dia de deleite, um dia de descanso. Mas será que eu preciso descansar só no sábado? E os outros dias, como é que fica? Os outros dias eu posso trabalhar 24 horas, o tempo todo, sem nenhum cuidado. Bom, a maioria das pessoas que fazem isso, eles não descansam no sábado, eles literalmente hibernam. Eles hibernam, né? Então eles estão tão cansados, tão afadigados, que eles não têm nem energia para ir à igreja, eles não têm energia para fazer uma visita missionária, porque estão sobrecarregados, cansados demais. E é por isso que já falamos, né, em mensagens anteriores, da importância de você respeitar o seu ciclo biológico, né, o seu ciclo circadiano. Você precisa dormir 8 horas por noite. Se você fizer uma conta rapidinha aqui, corresponde a 1/3 do seu dia. Então, uma pessoa de 60 anos, ele já dormiu 20 anos. Parece muito, né? Pois é, mas ele esteve acordado por 40. Então, quer dizer, 60 anos, 20 anos eu já passei dormindo. E aí, como que está a qualidade do sono, né? Será que você está respeitando os limites do seu ciclo circadiano? O descanso não é apenas uma pausa física, é um princípio divino, uma necessidade biológica, é uma prática espiritual e profundamente restauradora. O sábado, como ele foi estabelecido por Deus na criação, é um convite semanal para reconectar a mente, o corpo e o espírito com o Criador, permitindo uma renovação física, emocional e espiritual. Então, é muito importante que o povo, bom seria se a humanidade
parasse no dia de sábado para fazer essa reconexão. Mas durante a semana, você precisa respeitar os limites do seu corpo. Você tem 8 horas para trabalhar, você tem 8 horas para dormir. E aí o dia, então, ele é dividido em 3 etapas: 8 para trabalhar, 8 para dormir. E as outras 8 horas, o que você faz dela? Sabe aquela pessoa que sempre diz que não tem tempo? Pois é, ele tem 8 horas. Então, se você está dormindo no tempo certo, se você está trabalhando respeitando os limites do seu corpo, então você teria aí pelo menos mais 8, vamos colocar 6 horas, né? Então, nessas 6 horas, você tira para sua higiene pessoal, você tira para sua leitura, para os estudos, você precisa tirar também para atividades físicas. Então, se você planejar bem o seu dia, você vai perceber que não vai faltar tempo para que você pratique todas as atividades que o seu corpo precisa. E eu sei que muita gente fala assim: ah, mas falar isso é fácil. Mas não é bem assim, eu não consigo, por causa disso, por causa daquilo. Olha, se nós pararmos para arrumar argumentos, né, para justificar a nossa falta de ação, não vai faltar argumentos, pode ter certeza disso. Alguém disse que a pior desculpa é a desculpa verdadeira. O que que é uma desculpa verdadeira? É quando você tem um motivo para não fazer algo e usa esse motivo para não fazer algo. Então, existem certas dificuldades no dia a dia que me impedem de tomar uma decisão? Claro que sim. Cada um de nós aqui temos. É filhos, é responsabilidade, é uma série de coisas. Mas esses motivos justificam eu sacrificar a saúde do meu corpo, o templo do Espírito Santo? Claro que não. Então, eu não posso me ater, né, me segurar em uma desculpa verdadeira. Eu tenho é que parar e pensar o que eu posso fazer para mudar essa realidade, o que eu posso fazer para mudar essa situação, porque os motivos serão vários. Todo dia eu escuto um monte de gente, né, nos meus atendimentos, quando a gente fala, olha, o senhor precisa mudar na alimentação, precisa fazer isso, 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 aí eles vêm com as desculpas verdadeiras. E, no fundo, o que eles querem é que eu diga assim: ah, eu te entendo. Realmente o senhor está doente porque o senhor tem esses motivos, e eu lamento muito, e o senhor vai continuar doente. Mas eu estou ali sempre incentivando: olha, não, vamos mudar, pelo menos isso, vamos fazer assim. Por quê? Porque os motivos existem. Eu me lembro quando eu fiz a minha graduação em serviço social, lá em Brasília. Ao lado da sede da União Norte tem uma instituição filantrópica muito grande, inclusive de uma pessoa muito bacana, muito legal. E quando eu fui lá fazer o meu estágio, ela me colocou junto com o responsável lá por trabalhar com os estagiários. E ele disse assim: olha, aqui na instituição vocês vão ver muitos defeitos, muitos problemas. E eu não quero que ninguém me traga os defeitos, porque eu já conheço todos eles. Não vai adiantar você chegar aqui e dizer: olha, está faltando isso, olha, tem que fazer. Não. Eu quero que vocês me tragam soluções. Então, quando você estiver estagiando aqui dentro, que você encontrar um problema, um defeito, não me traga o defeito, me traga a solução, porque os defeitos eu já conheço todos. E assim, se nós encararmos a nossa vida dessa forma, vai ficar mais fácil. Defeitos, todos nós temos. Adianta eu ficar falando o tempo todo dos meus defeitos? Não adianta. Eu preciso encontrar a solução. E é encontrando a solução que eu saio da minha zona de conforto e passo a cuidar melhor de mim. E aí, em relação ao descanso, não é diferente. Ah, eu não consigo porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu sou mãe, porque eu tenho que cuidar de criança, isso e aquilo. Esse é um problema. Mas eu preciso me preocupar com o problema? Não, eu preciso encontrar a solução. Então vamos encontrar a solução, porque somos uma máquina, e assim como eu usei o exemplo do carro,
né? Então, dependendo da forma como eu cuido dessa máquina, a minha idade metabólica ela vai ser bem maior e a minha expectativa de vida será menor. Então, uma máquina que foi projetada aqui no Brasil para viver em torno de 70, 73 anos, pode ser que viva só 50, pode ser que viva menos ainda. Então, se eu cuido da minha máquina, eu consigo chegar até o meu limite de vida útil e eu consigo chegar, né, com um pouco mais de saúde, com mais qualidade de vida. Morrer, todos nós sabemos que um dia vamos morrer enquanto Jesus Cristo não retornar. Então, morrer é um fato, é uma realidade. Não tem como fugir disso. A morte, infelizmente, desde que os nossos primeiros pais pecaram, ela está aí no planeta e é uma situação que nós não temos como evitar. Então, o que eu vou fazer enquanto a morte não chega? Há um ditado que diz: o dia que a morte chegar, eu espero que ela me encontre vivo. Então, o dia que a morte chegar para mim, eu quero que ela me encontre vivo. E não desanimado e desesperado com medo da morte. Eu preciso ter esse cuidado, né? Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso viver o máximo possível. Eu até brinco com alguns amigos dizendo, eu faço de tudo para enganar a morte o máximo que eu puder. Então, é isso que nós precisamos focar, né? Não é focar na morte, porque aí você não vê nem a vida passar. Não é focar nas coisas negativas, é tentar encontrar uma solução para viver o tempo que for vivido da melhor forma possível. Isso vai fazer muita diferença na nossa vida. No livro de Êxodo, capítulo 20, versos 8 e 10, diz que o mandamento ele não apenas recorda a criação, mas estabelece um ciclo de trabalho e descanso. Então, o mandamento do sábado, ele nos ajuda a lembrarmos da criação do mundo. E ele também estabelece um ciclo, né? Olha, você vai trabalhar e vai descansar, porque você é uma máquina, precisa de repouso. Isaías 58, versos 13 e 14, nos fala que o sábado é visto como deleite e honra ao Senhor. Então, o descanso sabático não é mera inatividade, não é só para ficar parado sem fazer nada, mas é um tempo sagrado para cultivar comunhão com Deus, família e comunidade. Por isso nós vamos à igreja, restaurando a identidade e o propósito. Então, quando a gente fala de descanso, não é ficar numa rede 24 horas, é descansar das atividades seculares. É focar agora na adoração a Deus, na visita, né, na comunhão com os irmãos. Não é chegar na igreja com aquele semblante pesado, sem querer falar com ninguém, olhando só os defeitos da igreja. Não é isso. É você sair feliz para poder congregar com seus irmãos, para poder conversar com seus irmãos, enfim, para que você possa ter uma saúde mental melhor. E esses pontos são os fundamentos, né, bíblicos do descanso sabático. O sábado, conforme Ellen White, no livro Testemunho para a Igreja, volume 6, página 349, é o elo de ouro que nos liga ao Criador. Ele nos chama a deixar de lado os fardos seculares e a encontrar repouso e paz em Cristo. Então, é um elo que nos liga ao Criador. É uma forma de respeitarmos e reverenciarmos Deus, deixando bem claro que, nesse dia, nós estamos dedicando 24 horas para conversar com Ele. Nos outros dias, eu vou dedicar meu tempo ao Senhor. Nos outros dias, eu vou ter um tempinho, porque lembra que o dia é dividido em 3 etapas, então uma das etapas eu vou pegar aquelas 8 horas de uma dessas etapas e vou separar ali um tempo para falar com Deus também, porque nós não temos condições de viver com uma boa saúde mental, com uma boa saúde espiritual e até mesmo uma boa saúde física se não estivermos em comunhão com Deus. Então eu preciso separar momentos para estar sempre me reabastecendo da graça de Cristo. O livro Patriarcas e Profetas, página 48, ainda falando sobre o sábado, diz assim: o descanso sabático é um antegozo
do descanso eterno. Nele, a mente se afasta das perplexidades da vida e se eleva às coisas celestiais. Então, olha que coisa interessante. O sábado, ele é, tipo assim, uma demonstração de como será viver eternamente. E isso tira todas as dúvidas de pessoas que acham que vai viver eternamente sem ter o que fazer. No sábado, nós temos muito o que fazer. Nós temos atividades, nós louvamos a Deus, nós ensaiamos um louvor, nós preparamos uma mensagem, nós pregamos o Evangelho. Então, o sábado foi algo que Deus preparou para que você descansasse e você também entendesse, mais ou menos, né, na sua esfera terrena, como vai ser a vida eterna. Vai ser cheia de atividades. Ninguém vai ficar sem ter o que fazer, né? Vai ter muita coisa bacana para fazer. E o sábado ele é um gostinho, né, de como que será essa nova vida. A neurociência, ela nos fala um pouco a respeito do descanso, ela nos fala um pouco a respeito do sono, e algumas pesquisas em neurociência confirmam que pausas regulares e sono adequado, primeiro, restauram funções cognitivas, como memória, criatividade e tomada de decisões. Percebe que hoje em dia a maioria das pessoas diz: eu não sei o que eu faço, eu não consigo lembrar de nada, eu não consigo decorar nada, eu não sei nem, eu não tenho iniciativa, e muitas vezes está faltando esse descanso, né? E aí a gente volta para as telas, né? As pessoas ficam muito tempo exposto em telas, o tempo todo ali sobrecarregando a sua mente, aí dorme muito mal e por isso não tem mais criatividade, não conseguem criar, não conseguem tomar decisões, não conseguem memorizar as coisas. Então é muito importante. Esse é um dos pontos positivos em relação ao sono adequado e às pausas regulares. O outro ponto são a redução dos níveis de cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse crônico. Então, o cortisol é um hormônio necessário ao nosso corpo. Quando você acorda, uma boa quantidade de cortisol, ele é despejado na sua corrente sanguínea. Para quê? Porque o meu relógio biológico, ele entende que o Edson agora vai precisar de energia. Então, vem adrenalina, vem cortisol, para que eu desperte, para que eu tenha disposição. Mas, à medida que o dia vai passando, vai diminuindo a produção desse cortisol e vai entrando aí a ação da melatonina para que quando chegue aí entre 9 e 10 horas da noite, eu esteja com sono e repouse. E é assim que o nosso corpo funciona. Mas se eu não respeito o horário para dormir, se eu não descanso nos horários corretos, eu vou viver sempre em tensão, sempre em estresse. E o meu corpo não vai saber realmente qual é o momento certo de colocar esses hormônios que são importantes para a nossa saúde. Então, por isso, muitas pessoas têm dificuldade para dormir, porque às vezes, ao invés do organismo estar ali colocando melatonina para relaxar, para você pegar no sono, ele, como ele está totalmente desregulado, ele começa a jogar cortisol no seu sangue. E aí você está agitado em um momento que deveria estar relaxando. E é por isso que nós precisamos respeitar os horários de descanso e os momentos, né, em que eu tenho que estar me dedicando às atividades e não. Sabe aquelas pessoas que passam a vida inteira usando bebidas energéticas? Pois é, agridem muito o seu organismo, prejudicam demais a sua saúde física, porque a bebida energética ela é meio que um sabotador da mente. Então, se eu respeitar a saúde do meu corpo, o ciclo do meu corpo, o meu organismo vai me dar energia no horário certo e no horário certo vai relaxar para que eu possa dormir. Mas quando eu tomo bebida energética, principalmente à noite, o meu organismo fica confuso e ele pensa: e agora? É para dormir ou é para acordar? E aí você vai fazendo isso todos os dias, com frequência, e chega um momento que o organismo já começa a colocar no seu sangue hormônios que não deveriam colocar naquele horário. Então ele desregula todo o seu corpo. Então, bebida energética é desnecessária. Primeiro, porque não nutre. Segundo, porque desregula todo o seu ciclo circadiano. Então, são bebidas que não fazem nenhum sentido
para quem quer cuidar do corpo ficar utilizando. Outro ponto interessante que ajuda em relação ao sono, às pausas regulares, é que quando você faz isso, você ativa o sistema linfático. O que que é? Ele limpa as toxinas cerebrais acumuladas. Toda máquina que trabalha, ela produz toxinas, produz resíduos, né? O cérebro é a nossa central de comando, ele trabalha constantemente, ele produz resíduos. E aí ele vai produzir, né? Ele vai trabalhar, né? Fazendo essa limpeza, eliminando todas as toxinas acumuladas. Então, ele faz o trabalho de manutenção. Regenera as sinapses, melhora a plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de aprender mais, de se expandir. Então, o sono regular, ao contrário de que muitas pessoas pensam, né? Tem gente que fala, eu não perco meu tempo dormindo porque eu preciso produzir. Ele está cometendo um grande engano, porque quando você não descansa a máquina, quando ela começa a trabalhar, ela não produz o necessário. Então, se você trabalha constantemente sem um repouso adequado, você não vai produzir mais. Pelo contrário, você vai produzir menos. E detalhe, com o organismo bem mais cansado, forçado, é aquele motor que já está muito cansado, né, que não tem mais a mesma resistência de antes. Então, o sono, até para você produzir mais, ele é necessário. Então, precisa ter o descanso, e o descanso ele é fundamental. Os nossos ritmos circadianos e a sabedoria da pausa são importantes. Os ritmos, eles são ciclos biológicos, a gente já falou neles, né? De aproximadamente 24 horas, regula as funções como sono, temperatura corporal, até a temperatura corporal ela é regulada, produção de hormônios, e quando você desrespeita esses ritmos, você leva a fadiga, a ansiedade, e aí a sua imunidade baixa. E aí você está exposto à vulnerabilidade, né, e a doenças também. Bom, tem uma pesquisa de um grande pesquisador aqui, que ele escreveu em 2014 o seguinte: o sábado, como interrupção semanal, age como um marcador temporal, que ajuda a reequilibrar não apenas o sono diário, mas também os ritmos ultradianos e infradianos do corpo. Estudos apontam que pautas semanais reduzem o burnout e aumentam a produtividade. Então, que coisa interessante. A maioria das pessoas estão sofrendo de sobrecargas no trabalho. Não conseguem mais produzir, estão sempre mal-humorados e sempre com dores localizadas. E quando você, isso é um estudo que fizeram em 2014, faz essa interrupção de 24 horas, você regenera o seu corpo. Por que que as pessoas aí fora não têm essa regeneração? Porque muita gente trabalha até sexta e folga sábado e domingo, principalmente o funcionário público, né? E muitas empresas também. Então aí teria aí em torno de 48 horas. Por que que as pessoas não folgam? Porque nesse momento de reconexão espiritual que eles deveriam ter, nesse momento que realmente deveria servir para a reposição da energia, ele gasta muito mais. Ele vai para festas, ele vai para bebedeiras, usa substâncias que mina mais ainda a sua energia, e é por isso que quando chega na segunda-feira, pela manhã, estão mal-humorados, estressados e sobrecarregados, porque o que eles deveriam fazer para descansar, o tempo que eles teriam, eles não fazem. Então, isso faz com que eles se sobrecarreguem mais ainda. Descanso é você estar em conexão, fazendo atividades que realmente ajudam a fortalecer o seu organismo. Viver em festas, em bebedeiras, né, em situações que não ajudam na reposição da energia, infelizmente não faz nada e, pelo contrário, né, prejudica muito mais o seu organismo. Então, o descanso sabático ele age em três dimensões: física, porque ele reduz o estresse, melhora a imunidade, previne o esgotamento. Mental, porque ele aumenta a clareza, o foco e a resiliência emocional. O que que é resiliência emocional? É a capacidade de você
superar os desafios. Então, quando eu tenho resiliência emocional, né, e isso envolve muito descanso, os problemas eles vão existir, a gente não tem como fugir deles. Mas quando eles aparecem, eu tenho resistência para resistir, eu consigo encontrar de forma mais rápida a solução dos meus problemas. Então, olha que coisa interessante, até a nossa resiliência emocional, ela é aumentada. Por quê? Porque a minha clareza, ela é aumentada. E aí a gente fala aqui, falei em três dimensões, né? Falei da física, da mental e da espiritual. Por quê? Porque o descanso sabático, ele reforça a minha identidade, ele diz quem eu sou, né? O meu propósito, por que eu estou aqui, e a esperança também, né? De um dia me encontrar novamente com meu Jesus. E a esperança, ela faz muita diferença na vida das pessoas. Existem muitas pessoas que já perderam a esperança. E por que eles perderam a esperança? Estão sobrecarregados, estão decepcionados, frustrados. E muitas vezes, todas essas sensações negativas que estão afetando a sua vida é porque está faltando um descanso, porque está faltando repor as energias. O hormônio do estresse está sendo injetado em seu organismo de forma constante. Então, ele vive desanimado, vive sem nenhuma esperança. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa máquina para que, de fato, possamos fazer a diferença nesse mundo, né? Então, algumas aplicações práticas são necessárias. Primeiro, eu preciso planejar, organizar a semana para evitar acúmulo de tarefas no sábado. Então, esse negócio de trabalhar a semana ali procrastinando, e aí depois o sábado ele se torna um fardo. Por quê? Porque eu termino a minha semana achando ruim, porque agora eu vou ter que parar nesse dia, e passo o sábado todo já pensando nas atividades que eu vou fazer logo após o pôr do sol. Então, o sábado ele precisa ser planejado de forma que você se organize para recebê-lo de forma tranquila. Sabe aquelas preparações longas que a maioria das nossas irmãs fazem e que na sexta-feira se sobrecarregam de tanto trabalho que quando chega na sexta-feira à noite elas não conseguem fazer mais nada, estão mortas, cansadas. E aí passam o sábado também cansadas. Deus não quer, minha irmã, meu irmão, que você faça isso. Deus quer que o sábado seja um descanso. Então, aos sábados, procure fazer uma alimentação leve, uma alimentação mais tranquila, que não exija tanto esforço, né, na sexta-feira. Aqueles pratos complicados, difíceis, que requer muito sacrifício, deixe eles para outro dia, para um outro momento, né? E se não for bom para a saúde, nem faça mais. Mas no sábado, procure fazer alimentos simples, saudáveis, coisas fáceis de se preparar, que não requer tanto sacrifício, para que você possa aproveitar de fato o momento do sábado. Outra aplicação prática é desconectar, minimizar o uso de tecnologias para estar presente com Deus e a família. Então pense bem, sábado, na maioria das famílias, é o único dia que o pai, que a mãe, que os filhos têm para estar em família, né? E aí eu vou ficar o dia todo mexendo no meu celular? Não dá, eu não tenho mais, eu vou perder a conexão com a minha família. Então, o que eu faço? Eu minimizo. Não é que você precisa eliminar, mas minimize. Deixe para olhar somente aquilo que é necessário. Uma mensagem ali no WhatsApp, algo que realmente seja necessário. De preferência, delimite um tempo. Primeiro, se for possível, porque existem casos que não é, né? Mas se for possível, nem leve o seu celular para a igreja. Se você já está ali com a sua família e não precisa estar ali em atitude de emergência, então nem leve o seu celular para a igreja. Existem casos que você precisa, né? Um médico, por exemplo, ele precisa. Uma mãe de família ou alguém que tem algum parente, né, que está doente, que está enfermo, ele precisa ali para saber de alguma informação. Mas, quando possível, o ideal seria nem levar. E se levar, colocar no modo silencioso e olhar ali em algum momento, somente se existe algo de importante. Mas, infelizmente, o que nós vimos é que as pessoas não descansam o seu cérebro nem no sábado, porque mesmo nas igrejas estão constantemente ali nas redes sociais e o cérebro fica trabalhando o tempo todo. Então, minimize o uso de tecnologias. Deixe para olhar somente
o que realmente for necessário. Isso vai ajudar muito, porque aí a sua mente, de fato, vai descansar. E aí você precisa cultivar a comunhão, momentos de louvor, estudo bíblico, serviço, mas você tem que agir. Não use como desculpa a desculpa verdadeira que eu falei agora há pouco, né? Eu estou muito cansado, então eu vou passar o sábado dormindo, vou passar o sábado sem fazer nada. Não vai ser prazeroso. Você precisa separar momentos para descansar, para tirar o seu cochilo, né? Mas você precisa também louvar ao Senhor, você precisa estudar a Bíblia, você precisa fazer alguma atividade missionária. Então, tudo isso faz muita diferença na sua vida. E contato com a natureza. A maioria das cidades, elas têm um parque, elas têm sempre um local onde você pode se reunir com a sua família e contemplar a natureza. Faça programas que em outros dias você não faria, né? Então, sentar com a família, com os filhos, ou mesmo se você não tem uma família, sozinho, não tem problema, mas vá para um ambiente onde você contemple a natureza, onde você vê água, onde você vê floresta, mata, alguma coisa que remeta à natureza. Isso nos ajuda a contemplar e a adorar o nosso Deus, porque sabemos que Ele é o Criador de toda a natureza. E eu quero concluir trazendo aqui um texto onde diz que o sábado é mais que um dia de descanso, é um instrumento divino de cura integral. A ciência moderna confirma que Deus estabeleceu na criação. O ser humano precisa de pausas regulares para restaurar seu corpo, clarear sua mente e fortalecer a sua espiritualidade. Então não se esqueça disso. Nós somos uma máquina e, como toda máquina, precisamos de repouso. E esse repouso é fundamental. E você pode aproveitar as 8 horas de sono que você tem durante o dia. Você pode aproveitar as 24 horas que Deus te dá uma vez por semana para você fazer essa reconexão e fortalecer o seu vínculo espiritual. E o mais eu desejo que você possa meditar nessas palavras, colocar em prática, pensar direitinho o que você está fazendo dessa máquina. Não use desculpas verdadeiras, essas são as piores, tá? Porque geralmente são desculpas que de fato existem. E o nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele gosta de se acomodar. Então, quando eu tenho um motivo para não fazer algo, o meu cérebro bate na minha cabecinha e fica assim: tá bom, fica quietinho aqui, do jeito que você tá, porque você tem um motivo. Mas eu não posso usar esse motivo para não fazer algo, então eu tenho que sair da zona de conforto. E assim eu consigo expandir o meu cérebro, e assim eu consigo ser mais criativo, e assim eu consigo não me estressar com tanta coisa que muitas vezes nos estressa. Que Deus te abençoe, te dê um bom dia, e na segunda-feira, se Deus quiser, a gente vai estar concluindo aí a nossa jornada sobre saúde mental. Amém?